Olá, gente, tudo bom? A todos bailarinos, artistas, coreógrafos que estão me vendo hoje. Meu nome é Patrícia Scheibe, tenho 35 anos, comecei na dança muito pequena, minha mãe me colocou no balé e eu fui estudando. Com 15 anos, eu participei do Balé do Sandy Júnior, foi minha primeira realização profissional. E desde então, depois com 19 anos, dancei com o Daniel, Criança Esperança, Show da Virada da Rede Globo. Trabalhei com renomados artistas, com renomados coreógrafos, dentre elas Vivian Fortes, que é a minha mestra, da Balé e Companhia. Maísa Tempesta, Silvio Lambrugger, que é o coreógrafo do Faustão. Enfim, muitos. Érica Novak. Com 22 anos, mais ou menos, eu fui para fora do país, dancei na Europa, dancei num cruzeiro. Na volta, eu dancei com Zezé de Camargo e Luciano. Fui assistente da Vivian, né, coreográfica. E, bom, mais ou menos essa minha história assim, profissional, meu currículo. Um pouco. Hoje, atualmente, eu trabalho no Parque Temático Hopi Hari, sou artista lá, faço shows, faço parte dos shows, dançando e atuando. Também sou formada no Senac com técnico em teatro. Bom, vamos falar hoje um pouco do teatro musical, de elaboração para coreografia de teatro musical. Eu vou começar falando um pouco da história para a gente poder entender a importância da dança no teatro musical. Em 12 de setembro de 1866 foi o primeiro musical. Era uma ópera, né, The Black Crook, o nome, foi em Nova York. Depois de 30 anos, em 1893, em Londres, foi a primeira aparição assim com mais dança no teatro. O jazz sempre foi o estilo principal dos musicais. Então, veio das danças africanas e depois progressivamente foi incorporando o balé clássico e os estilos mais modernos. E como Charleston, Big Apple e Jitterbug. Em 1940, vamos começar com a dança-teatro mesmo, com dança. Tá? Nos anos 50 e 60, desenrolam mais o balé, a dança moderna e o sapateado. E aí a gente vai ter coreógrafos importantíssimos, que a gente viu mais em filmes do que no palco, mas que todo mundo deve pesquisar, que é Gene Kelly, que é o coreógrafo de Dançando na Chuva, Fred Astaire e Bob Fosse. A partir deles, que geraram as técnicas para as danças no teatro. O Bob Fosse, que foi o promissor assim, que mais começou, que é um gênio que até hoje inspira. Né? É muito exigente, com tudo, com o estilo e em contar a história, porque o bailarino e o artista, a gente tem que se preocupar com a técnica, sim, mas tem que se preocupar com interpretar a história. O que você está querendo dizer com a sua dança? O que você está querendo dizer com o movimento? E o Bob Fosse é um grande gênio nisso. Eu vou falar alguns musicais para vocês assistirem e levarem para a vida, com diferentes estilos de dança. Sete Noivas para Sete Irmãos, Cantando na Chuva, Chicago, Foz, Os Miseráveis, A Bela e a Fera, O Rei Leão, Aladdin, Frozen e Wicked. Tá? Esses, assim, existem diversos. E quanto mais vocês assistirem, melhor. Estudem, pesquisem. Eu acho que o grande artista hoje é aquele que estuda muito, faz muitas aulas de muitos estilos. Inclusive, eu vou entrar aqui numa parte que eu vou falar
sobre o que o bailarino e o artista precisa ter para estar no mercado de trabalho, para trabalhar com teatro musical. Ensaiar muito, estar sempre apto a qualquer coisa que um diretor precise, um coreógrafo precise. Quanto mais você estuda, mais estilos você faz. E não é só dança, não. Fazer curso de teatro, fazer curso de instrumento musical. Tem uma coisa, um adendo, que muito artista fica para trás por causa de um simples detalhe: não saber contar uma música. Então, assim, você precisa saber, é porque eu só atuo. Não, você atua, mas você tem uma música ali para estar te acompanhando. Você precisa saber a hora que você entra, você precisa ter um ritmo e um timing do espetáculo. Então, é muito importante para o artista hoje estudar, fazer aulas de tudo o que é arte. Não só fazer a aula de dança, mas fazer uma musculação, fazer um alongamento, um pilates, uma yoga, sempre estar com o seu corpo preparado, porque, diferente de outras profissões, o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, é o nosso trabalho. Então, a gente tem que cuidar muito bem dele, alimentação, descanso. Muitas audições. Quando você faz audições, você também está estudando. Você também está se estudando, você está se conhecendo. E eu acho muito importante vocês fazerem muitas audições, passar por muitas bancas, porque é um nervosismo gigante quando você está lá. Você pode ser a pessoa mais talentosa, e se você ficar nervoso, você não consegue, só porque você viu 10 pessoas te olhando. Então, é um treino diário. Assistir muitos musicais, muitos filmes, tudo o que for de arte é bom para estudar, para pesquisar, e sempre estar antenado nisso. Vamos lá, passar para outra parte, mas agora sobre a elaboração mesmo de uma coreografia. Bom, primeira coisa, saber qual é o objetivo a ser alcançado. Como eu sei qual é o meu objetivo naquele teatro, naquela obra? Primeiro, a equipe com certeza terá uma equipe criativa, que é o diretor, o figurinista, o coreógrafo e o elenco. Geralmente, essa equipe criativa, o elenco ainda não participa. E nisso eu vou saber o objetivo. Quantas coreografias eu vou precisar fazer? Qual é o tema? Nisso, o coreógrafo vai pegar aquele tema e vai estudar tudo sobre aquele tema. Quando eu digo tudo, é assim: que ano ele foi escrito, que eu acho que é o primordial, porque dali eu tenho o figurino, que conta a história, eu tenho uma música que já conta a história, e minha coreografia vai contar um pouco mais da história. Mas eu tenho que pensar que tudo isso se engloba, tudo isso é um contexto, então tudo tem que conversar. Então, um bom coreógrafo tem uma organização muito exemplar. O que eu digo assim é a criatividade. A gente tem uma criatividade, a gente pensa numa coreografia, mas pode ser que eu não consiga passar essa minha ideia para a pessoa, para o elenco que vai fazer. Bom, uma dica que eu dou, que eu acho muito válida, que eu aprendi com alguns coreógrafos que eu dancei, que eu coreografei, que eu fui assistente, é passar as ideias para o papel, todas as ideias para o papel. Qualquer uma que você tiver. Vou trazer um canon na diagonal. Coloca tudo lá, porque depois você vai enxugar tudo isso, e depois você vai passar para o elenco vai te dar outras ideias. Então, acho primordial, coloca todas as suas ideias no papel. Primeiro você vai estudar tudo daquele musical. Primeiro você vai saber o ano, se aquele musical já tiver sido escrito, as versões dele, todos os vídeos
dele, todas as músicas, e depois você vai passar tudo para o papel. Um bom coreógrafo vai escutar a música milhões de vezes, mas tentar escutar ela de várias formas. Uma eu vou escutar só o pianinho, a outra eu vou escutar só a letra, a outra eu vou escutar só a bateria, a outra eu vou escutar. Porque dali eu consigo criar mais, dali eu consigo usar mais os elementos da música. Eu acho isso importantíssimo num trabalho. Trabalhos diferenciados são aqueles que têm nos detalhes da música, uma cabeça numa parte da música que você nem pensava, nossa, eu não tinha escutado isso, mas o coreógrafo faz isso aparecer, e eu acho que isso é genial. Bom, outra parte, o elenco. Bom, a escolha desse elenco. É claro que sempre o coreógrafo está nessa escolha. E fundamental, como eu falei, o elenco ter muitas habilidades. Um elenco completo é aquele que te entrega possibilidades. Eu vou pegar essa pessoa e eu peço para ela fazer X e ela faz X. Hoje, o mercado está bem carente disso. Então, por isso o estudo, por isso é importante estar na sala de aula. Mas eu trabalho de quinta a domingo, né, no musical, como que eu vou fazer? Corre atrás, é o seu trabalho, é o seu sustento, é a sua vida, é o seu corpo. Você tem obrigação de estar em sala de aula, estudar e ser ferramenta para o seu coreógrafo, para o seu diretor, dele olhar para você e falar assim, eu quero que você faça isso agora, não, mudei, quero que você faça isso, e você ter essa habilidade. Próximo passo. Bom, a escolha do elenco. A escolha do elenco tem que ser com o perfil, é claro, do musical, da história que você estiver contando, sempre pensando em contar a história e muitas habilidades, claro, no elenco para te ajudar na hora que você for fazer essa coreografia. A movimentação, assim, muito importante, o estilo. Wicked, por exemplo, é um musical que ele tem uma coisa muito moderna, muito contemporânea, muito atual. E são duas fases. No primeiro ato, ela ainda não foi para Oz, né? E quando ela está na escola, eles têm uma coreografia com um livro. E assim, vejam essa coreografia e depois quando eles têm uma movimentação muito crucial daquela parte, daquele ápice. Depois, quando eles passam para a Cidade da Esmeralda, a movimentação é totalmente diferente, porque eles são personagens diferentes. Então, é muito rico você prestar atenção nessa movimentação, no estilo que você vai coreografar. O objetivo coreográfico versus o objetivo do musical. O musical é um musical A Cor Púrpura, por exemplo. Cor Púrpura é um musical, assistam também, anotem aí. É um musical que não tem muita coreografia, na verdade, quase não tem coreografia. Mas ele não pede, é um musical que não pede uma coreografia elaborada, um show, um ápice. Então, qual é o objetivo do musical? O objetivo do musical é mostrar o sofrimento daquela pessoa, nananana. Então, quando houver uma coreografia, ela vai ser uma coreografia minimalista, ela vai ser uma coreografia com mistério, ela vai ser uma coreografia mais básica. Então, existe isso. Então, o objetivo coreográfico vai ser outro. O que é um bom elenco, né, para quem... Para o diretor, para o coreógrafo. Qual que é o seu papel? O seu papel também é estudar o tema, também é estudar o ano. Eu entrei para fazer uma história, eu preciso, assim, é uma obrigação minha, saber tudo o que está acontecendo. Eu não vou chegar lá só para pegar a coreografia.
ou só para saber a minha movimentação. O ator que tem falas, óbvio, ele vai ter que decorar aquele texto, mas é muito, muito importante que se pesquise tudo que vai fazer. Outra coisa, os atores e bailarinos têm que saber tudo o que acontece no teatro, não só a sua parte. Porque eu vejo muito isso. Ah, mas a minha parte é essa. Eu não preciso saber daquela. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo à minha volta. Isso diferencia um bom profissional de um profissional mediano. Nem vou falar profissional que é ruim. Então, um profissional excelente é um profissional que sabe tudo o que está acontecendo à sua volta, sabe toda a história, todo o tema, e pesquisa, e estuda, e está antenado no que está fazendo. Quando eu entro num trabalho, e muitas vezes eu não conheço o estilo do coreógrafo, eu não conheço o estilo do meu diretor, então, humildade acima de tudo. Você pode saber muito, você pode ter estudado muito, mas naquele momento você é uma pessoa, é uma peça. Você é uma peça, eu diria assim. Você tem que abrir os ouvidos, escutar o que o seu coreógrafo quer, escutar o que o seu diretor quer e fazer exatamente o que eles pedem. Não mudar a coreografia ao longo do espetáculo, da temporada. São coisas importantes para o bailarino. Saber dançar em conjunto, tipo, num momento, mas lá na minha academia, eu fazia solo, Não, mas agora você é um corpo de baile, você conta uma história e você tem que estar atento a isso sim. Isso te diferencia como um profissional excelente. Esse profissional aqui, ele vai fazer o trabalho do jeito que eu estou pedindo. O que eu vejo também muito são pessoas muito técnicas, muito boas, muito técnicas. Eu faço isso com facilidade, eu canto com facilidade, eu viro 5 piruetas com facilidade, mas eu não interpreto com facilidade. E aí temos um grande problema, porque se eu fizer tudo e não contar a história, eu não atingi o meu objetivo como artista. Então, estudem. Existe uma entrega na sua arte que é o seu amor pela arte. Esse amor você tem que carregar ele na hora que você está atuando, na hora que você está cantando, na hora que você está dançando, porque é isso que diferencia o personagem, na hora do personagem, a sua entrega. A sua vontade de contar a história, a sua verdade. Se for verdade para você, vai ser verdade para o outro. Então, a questão do personagem é muito importante, não só no teatro musical, mas em qualquer coreografia que você for dançar, em qualquer música que você for cantar. E na atuação, óbvio, né? Eu preciso contar a história. Sobre a criatividade, eu tenho como trabalhar a minha criatividade. Tenho muito como trabalhar a minha criatividade. Assistindo muitas coisas que eu já falei aqui, assistindo muitos vídeos, assistindo muitos musicais, assistindo muitos filmes, mas o que eu gosto muito é de ler. Ler livros... Porque quando você lê, você não tem uma figura para você ver, você não tem aquilo, você já está vendo, o seu cérebro já está vendo aquilo. Mas quando você lê, você tem que pensar, você tem que imaginar. E isso aguça muito a sua criatividade, aguça tudo. Você consegue ver a personagem da história, você consegue ver como ela chora, você consegue ver como ela... E isso é importantíssimo para o artista, na hora da execução, na hora do trabalho, na hora de estar em cena. Bom, vamos frisar sobre a entrega do artista. A gente fica muito preocupado com a técnica, principalmente nós bailarinos, que
aprendemos desde muito pequenos a só fazer o movimento. Ah, mas você tem que fazer o movimento, você tem que esticar o pé, você tem que levantar a perna, você tem que virar não sei quantas piruetas. E isso fica realmente muito quadrado. E acabamos levando isso para o palco diversas vezes. É o que mais a gente vê, é as pessoas dançando super na técnica. É bonito? É maravilhoso. É maravilhoso. Mas necessita de uma entrega, necessita de uma verdade, de um sentimento para aquilo se tornar fantástico, para aquilo encher os olhos. Porque às vezes eu vou olhar e vou falar assim, tá bom, mas gostei dessa menina aqui, que não está fazendo nada, mas está mostrando sentimento. Então, acho que uma das partes principais do artista é essa entrega, é esse amor, esse sentimento pela sua arte. Bom, a coreografia, por exemplo, vou fazer uma coreografia para o festival tal, com essa temática. Eu vou precisar, nesse espaço de tempo, contar uma história, contar uma parte da história. A coreografia, já no musical, que já tem uma história, eu vou contar uma parte só da história nessa coreografia. E ela tem, lógico, que tem que já estar com o seu objetivo desde do começo da peça, e ali eu já contar só uma parte da história, acho que é isso. Uma coreografia isolada, eu vou precisar contar só naquele tempo toda a história. E na coreografia, já dentro do musical, eu só conto uma parte da história, um ápice, assim. Tem uma coisa que eu ia falar sobre isso. Quando eu vou contar a história, eu tenho que, por exemplo, tudo vai ser conversado com o diretor e vai ter tudo aquilo. Quando você está assistindo o musical, geralmente as coreografias são colocadas naquelas partes de mais ápice, de mais importância, para que fique frisado na cabeça do público aquela parte e aquela parte que eu preciso saber de um sentimento de uma personagem. No Rei Leão, por exemplo, quando o Simba nasce, que tem toda aquela coreografia, porque eu preciso me lembrar daquela parte, aquilo precisa ficar frisado para o público. Então, sempre quando há uma coreografia, podem perceber que aquela parte é um ápice da história e eu preciso prestar atenção naquela parte. É isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigada, Recodai, pelo convite, Dailon, Lourenço, muito obrigada por ser lembrada. Estou muito honrada de ter participado e espero que minhas dicas tenham ajudado vocês e que ajudem vocês na vida artística de vocês. Boa sorte, e é isso.